Olá pessoal, hoje nós vamos dar início a um treinamento básico de noções gerais sobre virtualização, onde nós vamos abordar alguns conceitos e vantagens na utilização da virtualização, as principais características dos hypervisors de mercado, as principais características dos hypervisors instalação, configuração e parametrização do Oracle VirtualBox e também do VMware, que no momento é uma das ferramentas que mais nos interessa porque ela existe dentro do ambiente do nosso laboratório. O conceito da virtualização está diretamente ligado à abstração do hardware existente em várias camadas ou instâncias lógicas de utilização. Ele também está diretamente ligado à eficiência do meu hardware, ao controle dos recursos de hardware e equivalência. Então, a eficiência quer dizer o seguinte: se eu tenho um computador robusto, a minha máquina virtual ou as minhas máquinas virtuais também serão robustas, ou seja, elas terão uma grande capacidade de processamento, ou seja, de realizar operações, no mundo virtual. O controle de recursos está diretamente ligado ao link que é feito entre a camada de hardware e a camada virtual, assim como a equivalência, onde eu tenho, por exemplo, se a minha máquina tem uma característica X de hardware e eu preciso criar somente uma máquina no mundo virtual, eu posso ter equivalência total daquele hardware com o mundo virtual. As vantagens de utilizar ambientes virtualizados são inúmeras e as principais que a gente deve saber são, além do aproveitamento da infraestrutura ativa, são alguns itens relacionados à redução de custo, energia elétrica, aquisição de novos hardwares, licenças e espaço físico. Nós também temos o menor tempo de parada e rápida recuperação de falhas, diversidade nos ambientes de testes, e isso é algo que muito nos interessa dentro do laboratório, e também a agilidade nos provisionamentos e implantações. Uma vez que a gente sabe aquilo que a gente precisa para o nosso projeto, a gente tem uma agilidade no provisionamento, ou seja, na preparação do ambiente e na implantação desse ambiente. O conceito em si do hypervisor, ou seja, da máquina virtual, é um software, ou seja, é uma camada que realiza a integração entre o hardware e o sistema operacional hospedeiro. Por exemplo, eu tenho ali um sistema Windows e instalo um hypervisor. Quem é o hypervisor? É o VirtualBox, é o VMware, é o ESXi ou o Citrix. Ele é um sistema a nível de camada, ou seja, um software a nível de camada, que vai realizar a integração entre hardware e o sistema operacional. E ele possibilita o estabelecimento, a criação desses ambientes virtuais, ao nível de processamento, memória, rede e disco. Na figura que está à nossa frente, a gente pode ver a estrutura básica de virtualização, ou seja, eu tenho um hardware, tenho um hypervisor, perdão pela palavra, e tenho aqui alguns sistemas operacionais, um Linux, tenho um sistema legado e um sistema Microsoft. Esse aqui é um dos modelos básicos da virtualização, onde eu tenho os sistemas operacionais demandando, através do hypervisor, do hardware. Eu tenho algum modelo corporativo que ele é diverso, ou seja, ele pode ser de um fabricante ou de outro fabricante, onde eu tenho o seguinte: eu tenho um hardware, tenho um hypervisor e tenho
também sistemas operacionais, e sobre esses sistemas operacionais eu tenho quem? As VMs. A gente pode notar aqui, de acordo com as setinhas, que nem o sistema operacional nem o hardware influenciam diretamente no uso, consumo ou funcionamento dessas VMs. Quem está diretamente ligado, ou seja, quem está fazendo a gestão de toda a forma que eu vou consumir do hardware e da forma que o sistema operacional vai gerenciar a entrega dessa demanda de hardware, é o hypervisor. No caso do nosso laboratório, nós utilizamos o VMware ESXi atrelado a um sistema operacional também relacionado à virtualização, que chama-se vCenter, que eu já cheguei a comentar com alguns dos nossos alunos durante essas semanas. Tá? Então, o modelo corporativo, ele tem hardware, hypervisor, sistema operacional. Porém, quem faz toda a gestão de como é que o hardware é entregue para as VMs é o hypervisor e não o sistema operacional. Ou seja, não importa a característica de consumo de recurso de hardware que eu tiver na minha VM, isso não vai impactar em nenhum momento no meu sistema operacional. Tá? Então, é uma maneira que a gente pode imaginar de que o sistema da VM em si, ele trabalhe com 100% do recurso que está designado para ele, recurso de hardware que está designado para ele, e também esse consumo não vai impactar no sistema operacional. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter N máquinas virtuais dentro do meu sistema ou dentro do meu hardware, que esse sistema operacional, em tese, ele não vai ser impactado, a não ser que haja uma saturação do hardware, e aí somente dessa forma é que tanto as máquinas virtuais quanto o sistema operacional serão impactados. O modelo que a gente chama de modelo de nova geração, a gente tem um sistema operacional mais um hardware, mais um hypervisor numa única camada, aonde todos esses três itens estão trabalhando em sinergia, né? Estão em sinergia, entregando os recursos tanto de hardware quanto de sistema para as máquinas virtuais. O que ocorre aqui, eu deixei os tamanhos dos nossos bloquinhos das máquinas virtuais, as virtual machines, eu deixei os bloquinhos aqui diferenciados. Por quê? Porque aqui a gente consegue ver que eu tenho uma máquina com X recursos, eu tenho uma máquina com uma outra quantidade de recursos, uma outra máquina com uma outra quantidade de recursos e uma máquina com mais recursos ainda. Porém, em nenhum momento esses consumos de recursos vão impactar no sistema ou no hardware que está legado aqui dentro, e sim vão impactar no hypervisor. Vou dar um exemplo. Eu estou utilizando, por exemplo, lá o meu VMware e eu tenho 7 máquinas virtuais e eu coloco a carga máxima de processamento nessas 7 máquinas virtuais. Essas 7 máquinas virtuais estão sendo suportadas em cima de um sistema, por exemplo, que eu posso dizer que é o meu Linux. Poderia ser o meu Linux, né? Então, o meu Linux é esse sistema operacional aqui instalado em cima de um hardware. Ora, o que vai acontecer? Se as máquinas saturarem, o que vai travar é o meu VMware ou o meu sistema de hypervisor, o meu sistema de virtualização. Mas o sistema operacional e o hardware vão continuar em atividade. Exemplo disso, eu posso estar assistindo um filme no YouTube ou no Netflix e estar com algumas máquinas rodando na minha máquinas virtuais, rodando na minha máquina física. Se eu tiver um hypervisor corporativo nova geração, o que vai acontecer? Saturou as máquinas virtuais, todas elas vão travar, porém eu continuo assistindo meu filme no Netflix tranquilamente. Tá? Eu tenho aqui uma lista com as principais características dos hypervisors de mercado.
Então a gente tem o seguinte, ele demanda a aquisição de licença, ou seja, ele tem um custo, esse de mercado. O do laboratório também teve um custo acadêmico, mas teve um custo. Ele demanda suporte técnico. Essa parte do suporte está atrelada a nós do CETIC e também uma parte de suporte externo, quando é necessário, só que esse suporte ele é pago, né? Ele tem facilidade na implementação, é uma ferramenta, diga-se de passagem, né? um hypervisor VMware que a gente utiliza, é uma ferramenta de fácil implementação, basta que se tenha atenção na hora da operação com ela. Ela tem ampla base de conhecimento disponível e relevância, ou ela é relevante, a base de conhecimento é relevante, ou seja, se eu encontro um problema que eu preciso buscar informações na base de conhecimentos, nos sites do VMware, rapidamente eu vou encontrar a resposta e a solução proposta para resolver aquele problema. Tá? Eu tenho sempre o melhor aproveitamento do hardware, tenho atualizações de segurança constantes, e isso para nós é algo muito importante, né? Tenho facilidade no update do sistema, ou seja, eu posso migrar entre as versões, eu estou na versão 5, eu preciso ir para uma versão 6 rapidamente, eu faço essa migração rápida, de forma prática e sem muito impacto nas minhas máquinas virtuais, que já existem dentro do meu ambiente, né? E eles também, os hypervisors de mercado, eles apresentam maior disponibilidade e confiabilidade. Ou seja, todas as vezes que eu estiver utilizando essas ferramentas ou esses sistemas operacionais, né, eu vou ter uma disponibilidade maior do meu recurso e também uma confiabilidade maior para que eu possa tratar os meus projetos. Tá? Eu tenho aqui na sequência um modelo de hypervisor Small Office Home Office, a gente decreta ele aqui, Small Office Home Office, aonde eu tenho um hardware, uma camada de hardware, um sistema operacional e o hypervisor na próxima camada. O que a gente consegue verificar é o seguinte, é que as VMs, as máquinas virtuais machines, elas demandam, num primeiro momento, a gestão dos recursos do hypervisor Soho, mas no segundo momento, elas demandam de quem? Do hardware e do sistema operacional. E o que isso pode impactar nos nossos projetos, por exemplo? Uma vez que eu estiver rodando, por exemplo, um projeto utilizando máquina virtual no meu desktop ou no meu notebook, assim como já aconteceu dentro do laboratório, tudo que acontecer de alto nível de processamento e demanda nas minhas VMs, esse alto nível de processamento ele vai impactar o hypervisor, ou seja, a minha camada de virtualização, o meu software de virtualização, que por exemplo pode ser o VirtualBox, e em contrapartida ele vai impactar na camada de sistema operacional e por último ele vai impactar na camada também de hardware, né? O que isso vai demonstrar para nós? Por exemplo, o exemplo que eu tomei lá atrás, na hora que nós estávamos falando de modelos de hypervisor corporativos, a gente pode notar que no modelo desktop o hypervisor está na terceira camada, se a gente puder escalar dessa forma. E no modelo Small Office Home Office, o hypervisor está na terceira camada. Ou seja, numa ele está na segunda camada e no outro item ele está, no outro modelo, perdão, ele está na camada superior, ou seja, na terceira camada. Então, o exemplo que eu falei para vocês de estar no Netflix e estar com várias máquinas virtuais funcionando, o que acontece? Nesse sistema de modelo básico Small Office Home Office, se uma das minhas máquinas e somente uma delas saturar, o impacto que ela vai causar
vai travar o hypervisor, que por sua vez vai travar o sistema operacional e por fim vai travar o hardware, chegando até ao ponto de eu ter que reiniciar o meu computador. Muitas vezes eu perco o projeto ou as atividades de projeto que eu estava executando na minha VM por várias e várias oportunidades. Eu posso perder características ou configurações do hypervisor e por final perder minha máquina virtual. Posso danificar o meu sistema operacional e por fim ter um hardware, né, travado. Então esse travamento do hardware pode desencadear um problema no sistema operacional e um problema na minha camada de virtualização, bem como nas minhas VMs. Tá? As características desses hypervisors Small Office, Home Office. Não há demanda pela aquisição de licença, ou seja, a maioria das licenças são free. Tá? O suporte para eles geralmente estão nas comunidades ou fóruns. A demanda, ele demanda estudo de viabilidade para implementação, ou seja, eu tenho que saber qual que é o hardware do meu notebook, eu tenho que saber qual é a capacidade de recurso do meu desktop, para que eu possa instalar e depois que eu instalar eu preciso ter um parâmetro, ou seja, nossa, com 8 GB de memória RAM, quanto é que eu consigo gerar de máquina virtual e qual é o nível de processamento que eu posso usar para essas máquinas virtuais. Tá? A base de conhecimento é variada e muitas vezes irrelevante, ou seja, se eu posso dizer para vocês, por ser um suporte dentro da comunidade, dentro dos fóruns, a base de conhecimento muitas vezes ela é um Ctrl+C, Ctrl+V, que alguém postou num fórum e jogou em outro fórum. Então muitas vezes quando a gente precisa de uma solução imediata ou algo assim mais palpável, em curto espaço de tempo, é como se fosse o cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente não consegue a solução necessária e acaba tendo o projeto impactado, causando atraso nas nossas entregas. Tá? Outra coisa característica importante é que o hardware muitas vezes é subutilizado. Por quê? Porque faltam estudos, faltam implementações, faltam uma melhoria nessas ferramentas que são Small Office, Home Office. As atualizações de segurança, elas vêm em longo prazo, ou seja, muitas vezes uma falha já foi detectada no sistema e a gente continua rodando aquele sistema, aquela camada de virtualização com várias falhas de hardware. Por quê? Porque a gente não consegue receber, né, as atualizações, ou seja, a comunidade não se preocupa tanto em trabalhar nas atualizações. Por quê? Porque o próprio nome já diz, eles não ganham para fazer isso. Diferente dos hypervisors corporativos, que são grandes players do mercado que estão tomando conta. Tá? Aqui vem de encontro com o que eu acabei de falar, que os updates são atrelados ao time das comunidades. Então, tanto as seguranças, as atualizações de segurança e os updates, né, que também são itens não só de segurança, mas como de melhoria, né, eles estão atrelados ao time. E a disponibilidade e confiabilidade vai do nível básico ao nível intermediário, ou seja, por que a disponibilidade e a confiabilidade vão, né, do nível básico ao intermediário? Por causa do que eu expliquei aqui atrás. A disposição das camadas, hardware, sistema operacional e hypervisor, transforma esse sistema, né, esse modelo, num modelo propício a falhas, né? Não confiável. Porque como é que eu vou confiar numa máquina que pode acontecer dela travar e comprometer toda a minha pilha de camadas do sistema de virtualização, né? E a disponibilidade é a mesma coisa. Imagina que duas máquinas saturam ao mesmo tempo, né? E eu posso ter, no melhor dos casos, as duas máquinas travadas e não está gerando nenhum resultado mais para o meu projeto, certo? Eu deixei aqui algumas dúvidas e questionamentos. Vou encerrar esse vídeo por hora. No próximo vídeo a gente vai começar a fazer o download do VMware no modelo Small Office Home Office e depois
é executar a criação de pelo menos uma máquina virtual com a parametrização dessa máquina e as explicações que dizem respeito a ela. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, né, podem me contactar no e-mail ou no WhatsApp.